Fala pessoal, já sabemos que Joseph foi até o bosque orar e saber por respostas pessoais para a alma dele. Mas o que o Senhor respondeu? Aqui em Joseph Smith História, aprendemos que Deus, o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram para Joseph. E esse é principal, um ponto principal da nossa doutrina. E antes de pular para a parte para a resposta de Joseph, vamos aprender um pouco mais sobre a natureza de Deus e de Jesus Cristo. Primeira coisa que podemos entender aqui no versículo 17, diz que assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Satanás sempre vai se sujeitar a Deus. As trevas nunca vencerão a luz. A luz sempre vai vencer. Se nós estivermos com Cristo, nós podemos vencer. Um outro ponto, continuando o versículo, diz que quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens. E aí já aprendemos novamente de que Deus e Jesus Cristo são seres separados, distintos, e não um Deus, né, como Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, tudo junto em um único corpo só. São seres distintos e separados. E mais para frente, lemos aqui que um deles, chamando-me pelo nome, disse: Deus nos conhece pelo nome. Deus te conhece. Ele sabe o seu nome. Então, quando você achar que ninguém te ama, ninguém te conhece, ninguém te quer, saiba, Deus te conhece pelo nome. E continuando disse apontando para o outro: Este é meu filho amado. Primeiro, sabemos que Deus tem um filho e é Jesus Cristo. Deus ama esse filho e Jesus Cristo se sujeita ao Pai. Por mais que Jesus Cristo seja perfeito, seja um Deus maravilhoso, ele se sujeita à vontade do Pai, assim como nós devemos nos sujeitar. E o fim do versículo acaba dizendo: ouve-o. Algum tempo atrás foi lançada uma campanha na igreja falando Hear Him, né? Como que nós ouvimos o Senhor, e várias autoridades gerais gravaram como eles ouviam o Senhor. Então que a gente possa esse ano lembrar como que nós podemos ouvir o nosso Salvador Jesus Cristo. Ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo. Claro que quem responde, quem nos abençoa é Deus, mas Deus pode nos usar, pode usar as pessoas de várias formas, de qualquer coisa, para entregar a mensagem dele. Então que nós estejamos atentos a isso. Lembra que Joseph tinha perguntado sobre a salvação da alma dele, queria saber qual igreja ele deveria se unir. A resposta veio dizendo que os pecados deles tinham sido perdoados. E olha no versículo 19, foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E explicou que as igrejas ali buscavam o Senhor com os lábios, mas não com o coração. Queriam riquezas, e não as riquezas eternas, as riquezas celestes. Então ele diz que todas as igrejas estavam erradas e que ele não deveria se unir a nenhuma delas. Essa foi a resposta que Joseph recebeu para ele, para a vida dele. E continuando, diz que quando ele tentou contar essa experiência para outras pessoas, diz que, olha aqui, que provocaram preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se um motivo de grande perseguição. Então as pessoas zombavam e mesmo com 14 anos as pessoas já começaram a persegui-lo por causa disso. Nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditamos em visões. Nós acreditamos. E assim como teve no passado, teve na época de Joseph, acreditamos que hoje em dia visões acontecem. E para encerrar o vídeo, lendo uma pergunta que Joseph fez, ele disse: por que perseguiriam-me contra a verdade? Tive realmente uma visão. E quem sou eu para opor-me a Deus? Ou quem pensa o mundo? Ou por que pensa o mundo far-me a negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão, eu sabia-o e Deus o sabia, e não podia negá-lo, nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que, se o fizesse, ofenderia a Deus e estaria sob condenação. Próximo vídeo, vamos entender
como isso, a experiência de Joseph pode se aplicar para a nossa vida.